Olá, psicopatologia, o nome pode assustar um pouquinho, né? Mas olha, essa palavra é a chave para a gente conseguir entender o sofrimento mental de um jeito científico, mais organizado. Então, nesse nosso papo de hoje, vamos mergulhar nesse universo para sacar o que é esse campo, como ele funciona e, o que é super importante, até onde ele pode ir, quais são os seus limites. Então, vamos lá, direto ao ponto. Afinal, o que é psicopatologia? O que se esconde por trás desse nomezão? Basicamente, é a ciência que tenta entender, de forma séria e metódica, aquelas experiências que trazem um sofrimento psíquico muito, muito grande. Olha só essa definição clássica do Campbell. Ela resume bem a ideia. A psicopatologia é tipo a ciência da doença mental. E ela não olha só para o sintoma, para aquilo que a gente vê por fora. Não, ela vai fundo. Tenta entender as causas, as mudanças que acontecem no corpo e na mente e as mil e uma formas que um transtorno pode se manifestar. Ou seja, é um trabalho de investigação super metódico, sabe? Não é achismo, é ciência. Certo. Se é uma ciência, isso nos leva a uma questão importantíssima. Como é que o especialista, o profissional dessa área, olha para tudo isso? A postura é a chave de tudo, e dá para resumir em uma ideia central. É sobre observar e não sobre julgar. E essa diferença é gigante, tá? De um lado, a gente tem um julgamento moral, aquele que classifica um comportamento como certo ou errado, bom ou ruim. Na psicopatologia, isso fica totalmente de fora. E o que entra no lugar? A observação científica. O trabalho do profissional aqui não é dar um veredito, mas sim agir como um cientista mesmo. Identificar os sinais, descrever o que está acontecendo e, o mais importante de tudo, tentar compreender o que compõe aquela experiência de adoecimento. Essa imagem do olho com a lupa é perfeita, né? É exatamente isso. O foco total é na observação cuidadosa. Pensa que é quase um trabalho de detetive da mente. Cada coisinha que a pessoa fala, cada comportamento, tudo isso é uma pista, uma pecinha de um quebra-cabeça super complexo. O objetivo final não é condenar ninguém, mas sim juntar todas as peças para enxergar a imagem completa, para finalmente entender. Mas, beleza, uma ciência assim não nasce da noite para o dia, certo? Para a gente entender onde estamos hoje, é sempre bom dar uma olhadinha para trás. Então a pergunta é, de onde veio a psicopatologia? Onde é que estão as suas raízes? E o que é bem legal de saber é que a psicopatologia é, na verdade, uma filha direta da medicina. Ela nasceu ali, sabe, do trabalho super paciente, super detalhista, daqueles grandes médicos e dos alienistas, que era o nome que se dava para os psiquiatras antigamente. Essa galera, nos últimos 200 anos, passou a vida observando e cuidando de pessoas com transtornos mentais. E foi dessa observação, feita com muito cuidado e por muito tempo, que essa ciência começou a tomar forma. Bom, tudo isso nos leva para uma reflexão um pouco mais filosófica, digamos assim. Porque, apesar de ser uma ciência, temos que lembrar que a psicopatologia lida com o objeto de estudo mais complexo que existe, o ser humano. E, claro, isso traz alguns limites importantes para o seu conhecimento. É aqui que entra uma ideia muito importante, que foi muito bem colocada por um pensador chamado Karl Jaspers. Ele dizia o seguinte: a psicopatologia, sim, estuda o ser humano, mas ela tem que ter a humildade de reconhecer que nunca, jamais, vai conseguir capturar uma pessoa por inteiro. A experiência humana de alguém é tão complexa, tão rica, que ela sempre vai ser muito maior do que qualquer diagnóstico ou descrição científica. E essa frase do Jaspers, ela é muito forte. Ela funciona como um lembrete, sabe? Um lembrete super importante e cheio de humildade. Por mais que os diagnósticos e os conceitos sejam úteis, e eles são, no fim do dia, eles são só ferramentas. Eles nunca vão dar conta de definir toda a riqueza, toda a complexidade, todo o mistério que existe em cada ser humano. Uma pessoa é sempre, sempre muito mais do que o seu diagnóstico. E a gente termina com essa provocação para pensar se a ciência, com todo o seu poder, tem um limite para entender a experiência de ser humano, o que preenche essa lacuna? O que vem depois? Talvez seja exatamente aí que entra a empatia, a conexão, outras formas de compreender o outro, né? Fica aí a reflexão. Valeu demais por acompanhar a gente nessa jornada.